Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema importante para os advogados, ainda mais quando você passar, talvez, em regra, do 10º ano de formado, que você vai começar a pegar ações na sua vida de maior vulto. Às vezes isso acontece no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, né? Mas em algum momento da sua carreira vai acontecer de você pegar uma ação que tem várias repercussões, tanto cíveis quanto eventualmente até mesmo em outras áreas, tá? E acaba sendo uma tentação muito grande do cliente, muito grande. Eu vou dar um exemplo, para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Por exemplo, hoje eu trabalho numa ação rescisória, paralelamente o autor da ação rescisória, quer dizer, a parte que quer rescindir um acordo que tem trânsito em julgado, está propondo, pelo meu escritório também, uma ação de perdas e danos contra a mesma empresa que é ré na ação rescisória. Paralelamente, existe uma execução em andamento, quer dizer, a empresa que será ré na ação rescisória é exequente num processo que está hoje em primeira instância, já foi julgado, etc. tal, e a parte está executando. Então vejam bem, um processo com 3 desdobramentos possíveis. Também é muito comum na área bancária que você tem um processo que, por exemplo, ação do banco X contra um mutuário da habitação. É normal que, por exemplo, você vai ter a seguinte situação: uma ação de revisão de contrato, cumulada com pedido de anulação de hipoteca ou de contrato de alienação fiduciária ou de revisão de contrato, revisão de contrato cumulado com alienação, com a anulação total ou parcial do contrato de alienação fiduciária ou de hipoteca, um processo de execução hipotecária, um processo extrajudicial, e daí você vai ter uma cautelar, ou uma tutela antecedente, ou uma tutela cautelar antecedente, para suspender aquela execução extrajudicial, seja no decreto 70 de 66, se for uma execução hipotecária, seja, né, uma alienação fiduciária de bem imóvel. Eventualmente você vai ter uma exceção de pré-executividade, quer dizer, no mesmo processo, quer dizer, na mesma relação de direito material envolvendo as partes, Banco Bradesco e João da Silva, você pode ter, ligado ao mesmo contrato, 3, 4, 5 ações. E o que eu queria falar com vocês? É muito comum, principalmente para quem atua na área de direito empresarial. Algumas empresas fazem isso, e eu já dei palestras para empresas, até selecionando casos, o que acontece com elas nesses processos. Tá? Já dei palestras para algumas empresas nesse sentido. É muito comum que a empresa opte seguindo uma máxima econômica que não vale para o direito. Essa máxima econômica não vale para o direito. É bom não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. E daí essa empresa contrata um advogado para ação de revisão de contrato, um advogado para ação de execução hipotecária, um advogado para exceção de pré-executividade e por aí vai. O que acontece? Esses advogados, não é nem por má fé, não é por preguiça, não é por nada. Eles não se conversam, eles não vão se conversar. Eventualmente, um vai lembrar, mas assim, na prática, eles não vão se conversar, salvo se você der a sorte de contratar, se você como cliente, se o seu cliente der a sorte de contratar 3 ou 4 escritórios, que por coincidência, aqueles advogados sejam amigos pessoais entre si, ele vai falar, pô, fulano, lembra, aquele teu caso, está acontecendo, entendeu? Mas salvo isso, eles não vão se falar. Por mais que haja boa intenção, por mais que ninguém tenha a vontade de sacanear ninguém, mas assim, todo advogado, como todo empresário, e o advogado que tem seu escritório é um empresário, ele tem que se preocupar em gerir os processos dele, gerir o escritório, pagar a dívida,
controlar credor, cobrar devedor, gerir conflitos entre funcionários. É assim, não necessariamente ele vai lembrar de ficar cuidando de um caso que não é dele. Bom, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Eu já cansei de ver empresas que adotam essa postura perderem processos que não deveriam perder. Simplesmente porque os advogados não se conversaram. Ou porque os advogados dos processos usaram estratégias contraditórias entre si. Entendeu? Por exemplo, sei lá, vou tentar, não estou falando que eu lembro desse caso, mas imagina um caso assim. São dois processos que versam de formas distintas sobre a cobrança de um débito. Num processo, você em sede de embargos ou em sede de uma revisional está falando que aquele débito é indevido por motivos A, B, C, D, E e F. E daí o outro advogado pega, fala, olha, posso falar uma coisa? O débito até é devido, né? O débito até pode ser devido. O débito até é devido. Mas ele sustenta uma defesa em sede de exceção de prescrutividade de uma prescrição intercorrente. Por que ele fez isso? Porque ele não conversou com o outro advogado. Porque essa argumentação dele vai acontecer o quê? Se o juiz não acolher aquela prescrição intercorrente, você vai perder a exceção de presecutividade, teu cliente vai perder a exceção de presecutividade, e depois, sabe o que você vai ter? Um título executivo judicial, que o credor ou a parte oposta vai levar no processo revisional e falar, olha, lá no outro ele já concordou que devia, ele já concordou que a dívida era correta, só que ele defendeu a tese de uma prescrição que não foi aceita pelo judiciário. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? O que eu quero dizer com isso? Tá? Se o cliente eventualmente quiser lhe impor que você trabalhe nesse formato, sinceramente, não aceite a demanda. Eu vou te falar, aquela expressão, né? Se duas pessoas acham que são donas do mesmo porco, existe uma grande chance que esse porquinho venha morrer de fome, tá? Porque os dois vão achar que estão... Um vai achar que o outro está alimentando o porco, tá? E no final das contas, ninguém está dando de comer esse porquinho e ele morre de fome. Qual que é o ponto, então? Se o teu processo tem vários desmembramentos, tá? Então você vai virar para o cliente e vai falar, olha, eu cuido do processo todo. Ainda que seja necessário, não, mas o processo tem um desdobramento civil e outro trabalhista. Eu já tive ação assim. Eu representava o jurídico de uma empresa, era uma escola, tá? E qual que era a questão da história? Qual que era a questão do processo? Era uma ação de dano moral, explicar rapidinho, era uma ação de dano moral porque a professora esbofeteou o aluno. Por que a professora esbofeteou o aluno? Porque o filho dela também estudava na escola, né? Gratuitamente, por ser filho de professora, etc. Um garoto de 10 anos de idade, o outro garoto de 14 anos de idade da oitava série, praticou bullying e agrediu o filho dessa professora. Essa professora, agindo como mãe e não como professora, esqueceu da função dela, adentrou a classe, pegou o garoto que esbofeteou o filho dela e meteu 3 sopapos na cara do garoto. A minha orientação foi a demissão por justa causa daquela professora. Ela entrou com uma reclamatória trabalhista que foi julgada improcedente, tá? Então a justa causa foi mantida, mas a gente teve que ter muita delicadeza na forma de conduzir aquela demanda, porque a condução daquela demanda
significava uma repercussão direta numa eventual ação civil que de fato foi movida pelos pais da criança contra a escola. Por exemplo, se a escola aceita fazer um acordo relativizando, afastando a justa causa, isso tem um reflexo civil do tipo, olha, não foi tão grave assim o que teu filho sofreu, tanto não foi tão grave que eu fiz o acordo. E talvez isso servisse de munição para que aquela escola sofresse uma indenização civil maior do que o devido. Então, assim, mesmo que eventualmente não seja a sua área, puxa, eu peguei um processo civil que tem ramificações penais. Você vai ter que dar um orçamento para o seu cliente, orçamento com o qual seja possível você contratar e você gerir um advogado criminalista. Ah, mas meu cliente não concordou com esse orçamento. Meu amigo, por favor, não aceite o caso. Não é nada é pior para um advogado do que um cliente sair falando por aí, pô, ele fez besteira, etc. Tal. Não queira isso, entendeu? Não queira isso. E outra coisa, se você é cliente e está vendo esse vídeo, se você é parte e está vendo esse vídeo, a questão é muito simples. Não adianta para você que é parte, eventualmente, tentar descobrir quem foi que errou. Porque normalmente é isso que acontece, tá? Quando vários advogados cuidam de um processo, normalmente acontece esse tipo de erro quase sempre, tá? Quase sempre. Inclusive eu orientei uma empresa que estava tomando muita condenação na justiça e eu fiz uma palestra interna com o jurídico deles, explicando de uma forma um pouco mais técnica o que eu estou falando nesse vídeo, tá? Então, assim, eu estou dando para vocês algo que alguém já me pagou caro para falar, tá? Então, leve um pouco a sério o que eu estou falando. Alguém já me pagou caro para falar sobre isso, mas daí uma palestra para advogados, expondo casos concretos, etc, tal. Meus amigos, quase sempre acontece, tá? Se você é cliente, se você é parte do processo, quando acontece o erro, porque 5, 6 ou 4 ou 3 advogados ficaram cuidando da mesma ação judicial, quase sempre quando acontece o erro, começa aquela briga para descobrir os culpados. Só que isso não vai resolver nada também, tá? Se você, por conta disso, perdeu um imóvel, perdeu um contrato de locação, não ajuizou uma renovatória do prazo correto, perdeu o prazo naquela renovatória do imóvel, que é o teu fundo de comércio, é a razão de ser da tua empresa, esquece, né, meus caros? Esquece. O que adianta você achar o culpado? Ah, eu posso processar o advogado. Tá bom, você vai processar o advogado e ele vai se defender, vai denunciar ali de ao outro, vai mover ação, vai virar uma salada. O fato concreto é, o seu problema não vai ter sido resolvido. Então, assim, se você é cliente, não queira economizar nos trocados para falar, nossa, eu vou contratar vários advogados para cuidar de uma coisa só. Até porque normalmente costuma custar mais caro. Esquece a máxima econômica dos ovos na mesma cesta. Isso não vale para o direito. Isso não vale para o direito. Você pode ter essa máxima se você vai ter, por exemplo, ah não, eu tenho um advogado para cuidar, eu como empresa, das minhas questões cíveis, outro advogado para cuidar das minhas questões ligadas à fazenda pública, outro advogado para cuidar da minha área trabalhista, outro da minha área penal econômica e por aí vai. Agora, se você tem um processo que tem várias ramificações, necessariamente você vai querer que apenas um único advogado cuide daquele processo. Você não vai querer outra coisa. Qualquer pessoa que tente falar o contrário está falando uma enorme bobagem, tá legal? Então, assim, meu amigo, se você é advogado, impõe essa condição. Eu cuido do processo todo. Ainda que você fale, Paulo, mas penal na minha área. Ok, então você localiza um criminalista de sua confiança, dá um preço para o seu cliente que seja compatível com o pagamento daquele criminalista,
Ah, mas o processo tem ramificações penais, cíveis e trabalhistas. Bom, nessa época, desse caso que eu simplifiquei da escola, eu fazia trabalhista, já tem 13 ou 14 anos isso. Hoje eu tenho um conhecimento muito raso e teórico, eu parei de estudar área trabalhista. Bom, mas naquela época eu sabia fazer trabalhista, eu fazia um arroz com feijão bem feito na trabalhista. Mas se fosse hoje, eu, Paulo Papini, peguei hoje para defender uma ação que tem ramificações cíveis e trabalhistas. O que eu faria, meu amigo, estou te contratando, tá? E eleger alguém de confiança, obviamente, procurar no mercado, indicação de amigos de academia, etc, etc, etc. E eleger alguém de confiança e falar, meu amigo, quer trabalhar comigo nessa ação, assim, assim, assado, e é passar o orçamento para o meu cliente, inserindo neste orçamento o valor do advogado subcontratado. Agora, se o cliente virar para mim e falar, não, Paulo, olha, faz o seguinte, você defende o cível, o trabalhista eu resolvo. E eu tenho passado por isso, minha resposta para o cliente, meu amigo, vamos fazer o distrato? Vamos fazer o distrato? Porque eu não estou afim de ficar, sabe, com 47 anos de idade, discutindo quem errou, quem não errou, etc, etc. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero fazer, hoje assim, desde sempre, eu trabalho na advocacia para ganhar, não trabalho para fazer hora, não trabalho para fazer número, para ficar passeando no fórum. Eu trabalho na advocacia para ganhar, para dar resultado para o meu cliente. Mas assim, dar resultado para o seu cliente, desculpa, a obrigação única do seu cliente é falar, eu concordo com o orçamento ou não concordo com o orçamento. Definir estratégia de trabalho, meus amigos, isso quem vai fazer é você, advogado, não é nenhuma outra pessoa que vai definir estratégia de trabalho. Falo mais ainda, falo mais. Eu advogo para alguns advogados, tá? Advogo também para alguns magistrados, tá? Nem advogados, nem magistrados, que são meus clientes, vão me impor estratégia de trabalho. Tá legal? Meus amigos, o recado é esse. Lembrem disso. Vocês, se não tiveram, ainda terão ações com múltiplos desdobramentos, tá? E lembrem desse vídeo. Coloca no teu favorito, salva, sei lá o que você faz. Eu não conheço direito, o máximo que eu conheço das questões de digitais assim, é saber fazer uma ediçãozinha tosca no InShot, etc. Eu aprendi agora como colocar um chroma key aqui na sala. Em breve vocês vão ter aí um canal com os videozinhos mais bacaninhas, com um efeitozinho especial, mas basicão. Mas sei lá, deve ter algum jeito de você salvar isso daqui no real time da vida, em algum outro tipo de arquivo. Salva esse vídeo, coloca. O dia que vocês estiverem numa situação parecida, lembrem do que eu estou falando. Já vi excelentes advogados, excelentes, profissionais que eu não tenho vergonha de falar, melhores que eu, passarem pela situação triste de ter que ficar explicando em tribunal de... Caiu a câmera, mas não vou perder o vídeo. Me desculpa, tá? Então caiu a câmera, mas não vou perder o vídeo. Então, já vi ótimos advogados, excelentes advogados, que passaram pela situação lamentável de ter que ficar explicando em tribunal de ética da ordem ou algo que o valha, Já vi excelentes advogados, ótimos advogados, que passaram pela situação lamentável de ter que ficar explicando em tribunal de ética da ordem ou algo que o valha, que eles não perderam prazo, tá? Que eles não perderam prazo. Ou pior, tem que ficar justificando para cliente que não perdeu prazo, como forma de receber honorário, pelo amor de Deus. Você como advogado, você como cliente, não quer isso, ok? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Jogar essa porcaria desse tripé no lixo, que acho que é o fim da vida dele já, né? Tá legal? Beleza? Abraço, valeu. Ah, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, tá legal? Abraço, valeu.